Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso cursinho popular Antonieta de Barros. Eu sou o professor Bruno e vou estar ministrando a parte de Química 1. No nosso canal do YouTube já tem várias aulas gravadas de Química, tanto da parte 1 quanto da parte 2. Então, se você está entrando agora, é importante que vocês deem uma olhada lá nas aulas e vejam se tem alguma dúvida, que já foi passado bastante conteúdo, ok? A gente vai estar dando continuidade, então, à matéria. A aula de hoje é sobre gases, é a parte 2 dessa aula. A parte 1 já foi dada pela professora Daniele, então lá no nosso canal no YouTube vocês encontram a parte 1 e é importante que vocês assistam ela primeiro, né, antes de ver essa parte que eu estou passando agora. Então vamos lá. A gente vai estar dando continuidade, então. Na parte 1 vocês viram lá que vários cientistas, né, fizeram experimentos com os gases, e eles mantinham algumas condições constantes para ver o que acontecia, né? Por exemplo, o Boyle, ele manteve a temperatura constante, aí ele notou que ocorria transformações, né, variações de pressão e volume. Então ele fazia transformações isotérmicas. A lei de Charles, por exemplo, ele manteve a pressão constante e são transformações isobáricas, né? E a lei de Gay-Lussac, que ele manteve o volume constante, então são transformações isovolumétricas. Eles notavam então que essas três variáveis tinham relações entre si, seja diretamente ou inversamente proporcionais. Então, para transformações gasosas, o produto P vezes V sobre T sempre dá um valor constante. Outra verificação, então, foi que com o aumento da massa, né, sempre era mantida a massa constante dos gases, mas agora, se a gente mudar a massa de uma mesma substância gasosa, haverá um aumento proporcional de P vezes E sobre T. Então, mais uma proporcionalidade foi notada, né, da massa com essas variáveis, a pressão, o volume e a temperatura. Então, para um mol de gás, por exemplo, a relação P vezes D sobre T é igual a uma constante R. Se a gente dobrar, né, 2 mols deste mesmo gás, essa relação vai dar 2R. Então, há uma proporcionalidade. Portanto, para N mols de um mesmo gás, P vezes V, passando a temperatura para cá, né? P vezes V é igual a nRT. Essa é a equação de Clapeyron e ela é muito importante no estudo de gases porque sempre que você quer encontrar uma dessas variáveis, né, você pode, tendo o valor das outras, você pode encontrar uma dessas variáveis com essa relação. Também a relação do número de mols, né, que o número de mols é a massa sobre a massa molar. A gente pode reescrever essa equação de Clapeyron como PV igual a M sobre M maiúsculo RT. Então, essa relação é importante observar também as unidades, né, de cada uma dessas variáveis. A pressão, então, geralmente é dada em atmosfera ou em milímetros de mercúrio. O volume geralmente é dado em litros, pode ser também encontrado em metros cúbicos, centímetros cúbicos, mas geralmente a gente vai encontrar em litros. O número de mols, que não tem unidade, né? A constante universal dos gases, que a gente vai ver daqui a pouco, e a temperatura do sistema internacional é dado em Kelvin.
mas também pode ser encontrado em graus Celsius, né? O R, então, é a constante universal do gás ideal, ou do gás perfeito. Ela é uma constante de proporcionalidade, né? Proporcionalidade. E ela assume diferentes valores dependendo das condições que a gente adotar aqui. Nas condições normais de temperatura e pressão, vocês lembram lá? Pressão, 1 atmosfera. Volume, 22,4 litros. 1 mol, né? E a temperatura 273 Kelvin, que é o 0 graus Celsius. Nessas condições, se a gente isolar aqui o R, a gente vai encontrar que essa constante tem valor 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin, ok? E também a gente encontra com razoável frequência, né, em milímetros de mercúrio, que 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Nas mesmas condições, então, nas condições normais, o valor dessa constante será de 62,3 milímetros de mercúrio litro por mol Kelvin. Esses dois valores é importante a gente gravar, tá? Então, anotem aí, porque é muito recorrente que isso seja cobrado, né? Se não for dado no exercício, geralmente isso vai ser cobrado, ok? A densidade de um gás, né? Quando a gente fala em densidade de um gás, a gente pode se referir à densidade absoluta, lembrando da definição da densidade, né? Que a densidade é a massa sobre o volume. A gente pode escrever, então, aquela equação de Clapeyron, né? Abrindo aqui o número de mols, né? Que é a massa pela massa molar. A gente pode, então, passar esse volume para cá e a massa molar por outro lado aqui da igualdade. E a gente encontra essa relação m sobre v, que é a densidade. Então, a gente pode escrever Pm igual a dRT, ou então a densidade absoluta de um gás é Pm sobre RT. Ok? Para um gás nas condições normais, temperatura e pressão, a 1 atm e 273 Kelvin, a densidade a gente pode calcular então, vai ser a massa molar por 22,4, e aqui é a unidade grama por litro, né? Que é a unidade da densidade que a gente geralmente encontra. Eu coloquei a figura aqui desse balão, é um balão de ar quente, né? Aqueles balões bem grandões. E qual que é o princípio, né? O princípio físico desse balão? Aqui dentro não tem nenhum gás diferente. O que preenche esse balão é o ar que a gente encontra na atmosfera mesmo. Quando a gente aquece, qualquer gás, quando é aquecido, ocorre uma agitação de suas moléculas e o seu volume tende a aumentar. Esse gás se expande. Como aqui esse gás está preso, né, por essa camada, ao ser aquecido, há essa expansão. E se a gente notar aqui na relação a densidade, né, se a gente diminui, se a gente aumenta o volume de um gás e mantém a sua massa constante, né, nesse balão aproximadamente constante, ocorre uma diminuição da densidade. Quer dizer então que o ar quente é menos denso do que o ar mais frio ou a temperatura ambiente, né? Por isso, essa diferença de densidade faz com que o ar quente suba. E é essa força, né, que vai, uma convecção, né, a gente pode entender assim, vai levar à subida desse balão. Então é um fenômeno muito interessante, né? Sim, mais ou menos do nosso dia a dia que é importante a gente entender. E esse fenômeno também está relacionado à densidade relativa, né? O que é a densidade relativa? É a relação entre as densidades absolutas de dois gases, as mesmas condições de temperatura e pressão.
Então a gente escreve dx, y, né, que quer dizer a densidade de x em relação a y é igual a dx sobre dy, e a gente abre aqui, né, P, a massa molar de x, RT, sobre P, massa molar de y, RT. Então, como P e RT aqui são constantes, né, as mesmas condições, né, temperatura e pressão, e R também é uma constante, a gente pode cortar todos esses valores e deixar apenas a densidade relativa de x em relação a y, a massa molar de x sobre a massa molar de y. Então a gente nota que a densidade relativa não tem unidade, né? E ela é uma relação entre as massas molares desses gases. Então, por exemplo, o CO2, né? A densidade do CO2, que tem massa molar 44 gramas por mol, em relação ao H2, o hidrogênio, que tem a massa molar bem menor, né? 2 gramas por mol. Se a gente fizer então a relação, vai ser 44 sobre 2 gramas por mol, que vai dar 22. Isso quer dizer que a densidade do CO2 é 22 vezes maior que a densidade do H2, ok? E agora o hélio, né, que tem a massa molar de 4 gramas por mol, em relação ao oxigênio, massa molar 32 gramas por mol. Dessa vez, então, vai ser 4 sobre 32, que vai dar 1/8 ou 0,125. Quer dizer que a densidade do hélio é 1/8, 8 vezes menor que a densidade do oxigênio. Ok? A gente nota aqui no GIF também que, por exemplo, esses balões eles não estão aquecidos, né, como no caso anterior, mas eles são cheios de hélio. E o hélio a gente nota que é bem menos denso que o ar, né? Que o ar é uma mistura, né? Composto de nitrogênio, oxigênio. Então o hélio ele é bem pouco denso, né? É uma massa molar bem pequena. Por isso, como ele é menos denso que o ar, ele tende a subir, ok? Então é isso também que ocorre essa força, né? Que faz com que o gás de hélio suba, ok? E agora a gente vai falar de misturas gasosas. A mistura de dois ou mais gases sempre constitui um sistema homogêneo. Quer dizer que qualquer gás, quando é misturado com outro, vai constituir um sistema uniforme, né, homogêneo. Não vai ocorrer separações de fases, ok? Aqui a gente nota então no lado esquerdo que a gente tinha um recipiente com nitrogênio e ele tinha determinada pressão, volume, temperatura e um número de mols, né, inicialmente, e outro recipiente contendo hélio. Quando a gente mistura esses dois gases em um terceiro recipiente, a gente vai ter então uma pressão, um volume e uma temperatura da mistura, ok? Uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura. E o número de mols vai ser somado. Isso aqui significa um somatório, ok? Então, o número de mols total é o somatório do número de mols de nitrogênio com o número de mols de hélio, ok? No GIF aqui a gente nota que a gente tinha dois gases separados, né? Eles estão bem agitados, né? Cada um tem uma pressão aí. E quando a gente abre e mistura esses gases, né? A gente nota que o volume do recipiente aumenta bastante e eles se difundem aí mais lentamente, né? Com menor agitação. Então, provavelmente aqui ocorre uma queda da pressão total da mistura, né? Então, a equação de estado para uma mistura gasosa. Novamente, PV igual a nRT
Só que dessa vez a gente vai considerar o somatório, né, do número de mols e as condições da mistura, né? Lembrando também que o número de mols de nitrogênio é a massa massa molar de nitrogênio e o número de mols de hélio é a massa de hélio pela sua massa molar, ok? E se a gente abrir esse somatório, né, relembrando aqui do número de mols, vai ser o número de mols de nitrogênio mais o número de mols de hélio. Se houver mais de um gás, né, mais de dois gases, né, 3, 4, também é só a gente ir adicionando nesse somatório aqui, ok? A gente faz então a equação geral também, sabendo com essa relação, né, que N é igual a PV sobre RT, partindo daquele somatório, número de mols, a gente substitui aqui, anteriormente tinha o nitrogênio, né, em recipiente separado, e o hélio também em recipiente separado. A gente juntou em um terceiro recipiente e a gente vai ter aqui essas variáveis aí para mistura. A gente corta então o que é constante, né, que R é uma constante, e a gente obtém a equação geral para uma mistura gasosa, que vai ser P vezes T para o nitrogênio, mais P vezes T para o hélio, vai ser igual a P vezes T para uma mistura ao final, né? Também um conceito muito frequente, né, em relação a gases é o de pressão parcial. Então, em uma mistura de gases, a parcela que cada gás contribui para a pressão total é a sua pressão parcial. Então, nada mais é que cada gás na mistura ele vai exercer determinada pressão, e se a gente somar a contribuição de cada gás, vai dar uma pressão total, né? É mais ou menos igual a gente somar o número de mol, né, que vai dar o número de mols total. Então, em uma mistura ABC, tem-se a pressão parcial de A mais a pressão parcial de B, pressão parcial de C, vezes o volume, vai ser também o somatório do número de mols de A, B e C, vezes RT. Portanto, a pressão total da mistura é o somatório das pressões parciais de cada gás. O volume parcial, a gente segue o mesmo raciocínio, né? Seria o volume ocupado por cada gás dentro daquela mistura, né? Então vai ter o volume parcial de A, de B e de C, e somados então vai dar o volume total da mistura, ok? A gente adiciona então na relação PV igual a nRT, né? Essas pressões parciais aí para constituir essa mistura. E um terceiro conceito bastante importante é o de fração molar. A fração molar é a razão de mols de um dos gases em relação ao número de mols total na mistura. Então, da mesma forma, vai ser o número de mols de um gás A, por exemplo, né, dividido pelo número total de mols da mistura, aquele somatório que a gente tinha visto, ok? Essa então vai ser a fração molar do gás A. Também as demais variáveis, né, a pressão, o volume, podem ser relacionados à fração molar, ok? A gente pode entender da mesma forma. O número de mols de A pelo total é igual à pressão parcial de A sobre a pressão total, que é igual ao volume parcial de A sobre o volume total, ok? Sempre essas relações vai dar um valor constante aí. E observe que esse valor vai estar entre 0 e 1, né? Nunca vai ser maior que 1, nem menor que 0, porque é sempre uma razão aí, é uma parte do todo, né? E também pode ser entendido como uma porcentagem.
Por exemplo, 0,10 seria 10%. 0,50, 50%. Ok? Bem, esses são os conceitos, né, dessa aula de gases. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos, né? Anotem aquelas constantes, essas relações, né, que são bastante importantes para a resolução de exercícios. Aqui está o meu e-mail. Vocês podem deixar comentários no vídeo lá no YouTube, ou também no nosso Google Classroom, né? E também podemos estar marcando plantões de dúvida. Logo a gente vai estar passando para vocês, né, sobre os plantões. E sinta-se à vontade para tirar as dúvidas. É só me procurar, ok? Então é isso aí, pessoal.